Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para estar dando início à nossa lição 12 do dia 21 de junho de 2020, com a temática a conduta do crente em relação à família. A família, ela foi constituída por Deus, a família, ela foi projetada por intermédio do próprio Deus. É o próprio Deus quem vai criar a família. Aqui vou estar fazendo o início da leitura do texto áureo, que diz: Por isso deixa o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A carta de Efésios, capítulo 5, versículo 31. Aqui gostaria de estar deixando algumas referências. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, vai dizer: Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, vai dizer que Deus ele planejou abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, se Deus ele planejou abençoar todas as famílias da terra, nos dá o conceito de obtermos a ideia de que Deus ele se agrada quando uma família se realiza, quando se é construído uma família, porque é Deus quem cria a família. Deus almejo em ver uma família se unindo, e ele tem desprazer em ver uma família se destruindo, se acabando, se desgastando, porque é Deus quem cria a família, é Deus quem constitui a família. Aqui a carta de Efésios, capítulo 5, versículo 23, vai dizer: o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 vai dizer: o marido deve amar a esposa de forma incondicional. Nós vamos ver o objetivo geral da lição dizer a respeito da família, que cada um tem um papel na família diferente. Nós vamos ver o papel do marido, nós vamos ver o papel da esposa, nós vamos ver o papel dos filhos para com os pais no decorrer da nossa lição. Aqui nós vamos estar fazendo a leitura da classe, leitura em classe, que se encontra na carta de Efésios capítulo 5, que vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhança, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Agora o capítulo 6 da carta de Efésios. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Perdão, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo ele vai escrever à igreja de Efésios a respeito
do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Nós vamos ver que Paulo, ele recomenda, ele disciplina, ele doutrina, ele ensina que o marido, ele deve amar a vossa esposa e a esposa reverenciar o marido e os filhos ser obedientes aos pais, porque isso é um mandamento com promessa dupla. Nós vamos ver isso ao decorrer da lição. Aqui nós vamos ver aqui no primeiro tópico, com a temática, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido à igreja e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Nós vamos começar aqui a estudar a respeito da família, mas por intermédio nós vamos começar falando a respeito do marido. Qual é o papel do marido, qual é o dever do marido para com a esposa, para com o seu lar. Aqui no primeiro subtópico nós vamos ver a temática, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Isso é uma ordem bíblica. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Nós vamos ver a carta de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que vai nos dizer: Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é o cabeça da esposa, e Deus é o cabeça de Cristo. Nós vamos ver que Deus, ele vai colocar o homem com uma autoridade dentro da família, como autoridade máxima. Não que a mulher, Deus está menosprezando na família, mas observa que a Bíblia vai nos dizer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Nós vamos ver que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça, ou seja, Cristo é aquele que dita as regras, Cristo é aquele que dita as ordens. Assim o homem também, como líder dentro da sua família, é aquele que tem que ditar as regras, é o chefe, quem tem que ditar a ordem. Aqui nós vamos ver que isso nos comprova a carta que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, porque muitas das vezes as mulheres não aceitam, acha que o homem é prepotente, é orgulhoso, mas porque não entende a palavra, que isso é bíblico, que Cristo deixou o homem como cabeça da mulher, mas não para machismo, não para agredi-la, não para ele se sentir mais superior e ela inferior, não, mas para zelar, para cuidar. Aqui nós vamos ver a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A carta de Efésios, capítulo 5, no versículo 23, vai nos dizer, 5:23, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então aqui nós vamos ver que temos provas bíblicas que o homem é o cabeça da mulher, que o homem é aquele que Deus é quem colocou como autoridade, como chefe, como sacerdote dentro do lar, e que o homem precisa tomar sua posição, porque existe em pleno século 21, normal a mulher tomar o lugar do homem, mas biblicamente, se nós vemos, isso é errôneo, isso é totalmente incoerente, porque biblicamente o homem é quem tem que ditar as ordens, desde que esteja dentro da palavra também, desde que ele esteja com a visão como de águia, desde que ele esteja com o entendimento dentro da Bíblia. Aí a mulher não pode ser superior ao marido, porque é o marido quem Deus deixou para ser o cabeça da mulher e liderar a sua casa, não só a casa, mas assim também como os filhos. Aqui nós vamos ver
Ela mostra um modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Como é que Cristo ele lidera a igreja? Aqui nós vamos ver que Douglas Batista ele aborda que o homem precisa liderar o seu lar, assim como Cristo liderou a igreja. E como que Cristo ele liderou e lidera a igreja? É tratando-a com zelo. Aqui nós vamos ver que é para quê? Para o seu bem-estar, para que vivam bem e não vivam em pé de guerra, e não vivam em destruição, e não ver certas coisas que estão acontecendo, que estão distorcendo a palavra, vivendo fora da Bíblia e se calar. Não, Deus deixou o homem para ser chefe do lar, Deus deixou o homem para ser autoridade de dentro da casa, Deus deixou o homem para quê? Para tratar como Cristo tratou e trata a igreja, que é com zelo para o bem-estar da família. Que nós vamos ver isso no capítulo 5, versículo 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela para a igreja. Ninguém odeia o seu próprio corpo. Todos vai cuidar, alimentar para ter uma saúde saudável, para saciar a sua sede, para cuidar da sua saúde e alimentar-se. Assim também precisa ser o homem para cuidar da sua família em estar em bem-estar saudável. Ou seja, se o homem não tomar esse posicionamento, ele está violando a Bíblia, ele está violando a doutrina, o ensino que Deus ele nos traz por intermédio dessa carta do que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja de Efésios, que o homem precisa tomar essa postura. Todos os homens precisam tomar o seu lugar de cabeça da mulher, de chefe, de liderar a sua casa para o bem-estar da sua família, para o bem-estar do seu próprio casamento, para o bem-estar do convívio do pai para com os filhos. Aqui nós vamos ver, aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Então, muitas mulheres, aqui como eu apliquei no início da aula, muitas mulheres acham isso um modelo feminista, acha isso um lado opressor do homem, mas porém nós vamos ver que é totalmente ao contrário. Ao contrário desse falacioso discurso nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Aqui nós vamos ver em João, o Evangelho de Cristo, escreveu São João, capítulo 13, no versículo 34 e no versículo 34, 35 vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho todos recordarão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. É bem verdade que aqui nós compreendemos de que quando Cristo ele fala amai uns aos outros, é amor em geral. Mas trazendo esse versículo para o nosso estudo aqui, que Douglas Batista nos traz a referência, vai nos fazer entender que precisamos amar sim uns aos outros, que está dentro da nossa casa, porque muitas vezes vimos que pessoas amam mais os que estão fora do que os que está dentro. Ou seja, o que é o amor de fato, ele é demonstrado. Ou seja, muitos demonstram o amor mais pelos que está do lado de fora, fazem esforço mais do que para os que estão do lado de fora, do que os que estão dentro da sua própria casa, para com a sua própria esposa, para com os seus próprios filhos, para com seus próprios maridos. Então aqui nós vamos ver no segundo subtópico com a temática o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. A carta de Efésios, capítulo 5, no versículo 25, vai dizer: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa,
Assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Nós vamos ver que o primeiro subtópico tem a temática de que o marido deve liderar a sua casa. O marido deve liderar a sua família. O marido é aquele que tem autoridade sim sobre a esposa querendo ou não querendo, lembrando desde que esteja tendo autoridade coerente dentro da palavra, esteja administrando a sua casa de uma forma coerente, esteja tendo correção de uma forma mansa e não que agride. O marido tem extrema autoridade sim, porque ele é o cabeça. Mas nós vamos ver que no primeiro subtópico, o papel do marido como liderar a família. Então, Deus colocou ele para liderar a família. Mas, porém, nós vamos ver que não é só liderar, não é só mandar, não é só editar as ordens, não é ser só chefe, não é dizer que é só cabeça, mas é também amar a vossa esposa, é demonstrar o amor, o afeto, o carinho. Ora, mas eu amo, ama, mas não demonstra. Ora, mas eu coloco o alimento dentro de casa. Isso é o dever do homem, isso é o papel do homem. Mas aqui nós estamos falando do amor. O amor, ele tem que ser demonstrado. Nós vamos ver isso mais à frente. Isso implica a prática de sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui nós vamos ver, o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Nós vamos ver que altruísta significa demonstrar. O amor de Cristo, de Deus Pai, a Bíblia vai nos dizer que ele amou o mundo de tal forma que enviou o seu único filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia vai dizer que Deus amou, mas não tem um ponto final aí, tem continuidade na frase. Deus amou o mundo de tal forma, então nós vamos ver que ele vai enviar o seu filho como demonstrativa do amor que ele sentiu por toda a humanidade. Então aqui nós vamos ver que o homem precisa amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. E Cristo, ele não somente amou, mas ele fez sacrifício por ela. O homem, o marido, precisa demonstrar o amor pela sua esposa. O marido precisa demonstrar carinho pela sua esposa. Não é dizer somente que ama e saber que ama e deixar se desgastar o amor conforme o decorrer dos anos, do tempo, ser deixado, não ser regado. Não, o marido precisa cuidar da esposa, o marido precisa demonstrar amor, afeto, carinho, dedicação para com a sua esposa, e não só ser o cabeça da mulher, e não somente ser o chefe da casa, não somente ser aquele que dita as ordens, não somente ser aquele que fala que põe o pão na mesa e não dá carinho, amor, demonstrativa para com a sua esposa. Aqui nós vamos ver que isso o marido que não demonstra amor para com a sua esposa é totalmente antibíblico. Porque o marido precisa amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, demonstrando. Jesus, ele fez sacrifício para com a sua igreja. Aqui nós vamos ver. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. A igreja, ela foi para Cristo não por intermédio de ameaças ou etc, mas foi por intermédio do amor. O marido, ele precisa amar a sua esposa. O marido, ele precisa demonstrar não só ordem dentro da casa, porque o marido que não demonstra ordem dentro da casa, ele não está ditando indo de conforme a palavra, porque em pleno século 21, normalmente as mulheres é quem dita as ordens. Isso é incoerente. As mulheres estão tomando o papel dos homens. Deus deixou os homens para ser o cabeça do lar. Deus deixou o homem para liderar a casa, e não a mulher, mas sim o homem. Mas o homem precisa liderar,
mas também precisa amar a sua esposa, porque tem muitos casamentos, muitas famílias sendo destruídas por aí. Às vezes nós vimos um casamento que é destruído da noite para o dia, mas não é nada disso. Não é porque foi destruído da noite para o dia. É porque foi deixando se desgastar o amor. Porque o amor ele tem que ser regado dia após dia. O amor ele tem que ser altruísta, ele tem que ser demonstrativo. Não dizer somente que ama e não demonstrar. Não dizer somente que ama e demonstrar somente em datas específicas e olha lá. Não, tem que ser um amor altruísta, tem que ser um amor demonstrativo. Não é só mandar, tem que amar. E não é só amar e não liderar a sua casa como chefe. Tem que tomar o lugar como sacerdote. Tem que tomar o lugar como cabeça da mulher, desde que esteja dentro da palavra, desde que esteja com a visão de águia, sendo guiado, instruído pelo Espírito Santo. Aqui nós vamos ver, desse modo os maridos devem também manter a união. Os maridos precisam manter a união com as esposas. Não somente com as esposas, mas também para com os filhos. Os maridos precisam não falar que tem o amor, demonstrar o amor hoje, mas não manter o amor, não manter o afeto, não manter o respeito, porque muitas das vezes nos lares nós vimos muitas faltas, que está faltando a falta de respeito, não está tendo tanta falta, não está tendo tanto respeito mais do marido para com a esposa, do pai para com o filho, da esposa para com o esposo. O marido, aqui nós estamos tratando ainda sobre o marido. O marido precisa liderar, ser chefe, mas precisa também amar, e não só amar, mas precisa manter o amor, precisa manter a união, precisa manter para não se romper, para não se desgastar. É bem verdade que eu mesma já vi um casamento abençoado por Deus sendo destruído da noite para o dia, e eu fui aconselhar a irmã, eu fui aconselhar dentro da palavra e etc. E a irmã falou, meu marido não me dá amor, meu marido não me dá carinho, meu marido só me procura quando convém a ele, meu marido só quer saber do próprio amigo dele. Ou seja, foi se deixando se desgastar o amor, não manteve a união. O casal precisa manter o amor e a união. O marido precisa tratar a mulher como vaso mais frágil, que ela precisa de atenção, ela precisa de afeto. Aqui nós vamos ver no terceiro subtópico, com a temática o cuidado do marido à esposa. A escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios 5:28 vai dizer: sendo assim, o marido deve amar sua esposa como seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama-se a si mesmo. Ou seja, aqui nós vamos ver que isso está totalmente coerente dentro da palavra, dizendo que aquele que ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Ou seja, aquele que não ama a sua esposa, não ama-se a si mesmo. Então nós vamos ver que aquele que ama a sua esposa, cuida dela e cuida de si mesmo. E não cuida de si próprio e deixa a esposa de escanteio. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher. Do mesmo modo que atenta para consigo mesma, a mulher ela precisa de ter atenção do seu marido. A mulher ela é um vaso mais frágil dentro da casa. Então ela precisa de uma atenção de uma forma delicada e não de uma forma de grosseria. O marido pensa que está dando atenção, mas está sendo de uma forma grosseira. Não, isso não é bíblico, isso está incoerente. Tem que dar atenção de uma forma dedicada e delicada e tratá-la com zelo. Aqui nós vamos ver que a temática é essa, o cuidado do marido. O cuidado já fala cuidar, proteger, zelar, amparar. Aqui nós vamos ver, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Existem maridos que, além de só querer liderar, mandar, não demonstra amor, não oferece uma vida digna. Não porque não oferece uma vida digna,
porque realmente existe uma certa ruindade em não querer oferecer uma vida digna, porque até tem condições, existe marido que não tem condições e tem desejo extremo de oferecer uma vida digna para a esposa, mas o marido que tem desejo de oferecer uma vida digna para a esposa e não tem condição, espera o tempo oportuno, que no tempo oportuno de Deus ele faz florescer a vida do justo. Deus ele tira do deserto e coloca em um local, em um lugar, em uma vida próspera, em um tempo próspero. É só esperar o tempo oportuno de Deus. Mas aqui nós vamos ver que o marido ele precisa dar atenção, oferecer uma vida digna à sua esposa. Essas ações de cuidado não se limitam apenas em provisões materiais. O marido tem que oferecer uma vida digna, se ele pode, ele tem esse dever. Agora, se ele não pode, espere o tempo de Deus, que o tempo de Deus chega na sua vida. Mas não somente em bens materiais, mas igualmente ao afeto, a consideração e a honra. A Bíblia diz: dai honra àquele que merece honra. Se a sua esposa merece honra, dai honra a ela também. Aqui nós vamos ver, dentre outras, tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. Aqui nós vamos ver que muitos maridos demonstram amor somente em público, mas quando chega no particular, somente a esposa sabe o que ela passa dentro de quatro paredes com o marido. Por isso que muitos casamentos é vivido somente de aparência. Por isso que muitos casamentos é destruído da noite para o dia, porque o amor e a atenção, a dedicação, o zelo é uma farsa, é somente em público, mas quando chega no particular, não trata a esposa com zelo, não trata a esposa como ela merece ser tratada. Então aqui a Bíblia vai nos dizer: marido, amai a vossa esposa, marido, cuidai da sua esposa, marido, oferecer uma vida digna para sua esposa, marido, trata ela com atenção, dedicação, com honra, e não somente em público, mas também no particular. Aqui nós vamos ver de modo permanente enquanto ambos viverem. Então é enquanto viverem e não somente por um tempo. No passado eu amei sim, no passado eu presenteei sim, no passado eu dei honra sim. O passado é passado, o presente é o presente, o futuro é o futuro. Aqui está dizendo, Douglas Batista nos aborda dizendo, de modo permanente enquanto ambos viverem. Enquanto a sua esposa viver, você precisa honrar ela. Enquanto a sua esposa viver, você precisa demonstrar amor para ela, não somente em público, mas também no particular. Porque depois que a sua esposa faltar, não vai ter mais como voltar atrás. Precisa amar sua esposa, precisa cuidar da sua esposa, precisa você se dedicar, dar carinho para ela. Ora, mas minha vida é corrida. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Então, busca sabedoria, discernimento e saber se administrar para cuidar da sua esposa como ela merece. Porque isso é bíblico. O marido que não lidera a sua casa e não ama sua mulher, não tem um amor altruísta, que demonstra amor a ela, está indo contra a palavra, está vivendo de uma forma errônea dentro de casa. Aqui nós vamos ver uma referência no Evangelho de Cristo, escreveu São Mateus, no capítulo 19, no versículo 6, que vai dizer: sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então aqui nós vamos ver que muitos pensam em separação. Muitos, tanto o homem quanto a mulher, quando vem o vendaval, quando vem noites traiçoeiras, quando vem tempestade, porque casamento não é só mar de rosa, casamento não é somente viver em abundância, casamento não é somente alegria, mas é chorar um com o outro, é entender um ao outro. Aqui vai dizer: sendo assim, na primeira parte do versículo 6, sendo assim, eles já não são sendo assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Ou seja, o que tiver que um fazer, um tem que consultar o outro. O que tiver que um fazer, um tem que mostrar a administração um para com o outro. É bem verdade que o marido, ele é o cabeça, mas é coerente de que ele compartilhe a sua administração com a sua esposa também, não a deixe de escanteio, porque ela agora não é só um, mas
não são dois, mas não é somente, sim, eles não são dois, mas sim uma só carne, são somente um, não são mais um ter que viver para um lado e o outro para o outro. É bem verdade que a Bíblia vai dizer, deixai o pai e a sua mãe e se unirá com a sua mulher. E muitas das vezes nós vamos ver acontecendo o oposto, o homem deixando a mulher para ir viver com a mãe, ou a mulher deixando o marido para ir viver com a mãe, ou vice-versa. E aqui nós vamos ver, sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, que precisa viver em união, que precisa viver com respeito, que precisa viver com fidelidade, precisa ser fiel tanto na frente quanto não está na frente. Aqui nós vamos ver, e portanto o que Deus uniu não separa o ser humano, ou seja, é bem verdade, assim como eu estava aqui aplicando, o casamento não é viver somente um mar de rosa. Porque quando vem a prova, já pensa em viver para o seu canto, já pensa em se separar, e Deus ele abomina a separação, desde que ocorra o adultério. Mas é bem verdade que essa ordem de que a Bíblia ela vai dizer de que Deus ele até aceita a separação quando vem o adultério, não é Deus quem fala, é Moisés quem está falando. Ou seja, Deus, ele ainda que venha ocorrer o adultério, Deus ele diz o quê? Que a separação vem por intermédio do quê? Por dureza do coração, mas que se puder não separe, mas que perdoe e vive junto. Aqui nós vamos ver a carta de Colossenses. A carta de Colossenses capítulo 3, versículo 19. Aqui eu citei uma referência errada. Aqui então nós vamos para segundo tópico, que diz a temática, a conduta do crente como esposa. Aqui nós vimos no primeiro tópico a respeito do marido. A respeito do marido no seu lar, a respeito do marido liderar a sua casa, a respeito do marido em ter que ditar as regras e não deixar para a esposa. Tem esposa que quer tomar o lugar do marido e ser o cabeça, mas bem verdade é que isso é errôneo, que quem tem que ser o cabeça é o marido, que o marido ele não tem só que mandar também, mas ele tem que amar a esposa, ele tem que dar atenção para a esposa, ele tem que viver em união, permanecer em união, em respeito para com a sua esposa. E aqui no segundo tópico nós vamos ver a conduta da crente como esposa. Agora nós vamos ver o papel da esposa em relação à família. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Aqui nós vamos ver a conduta requerida que Deus requer da esposa cristã. Aqui nós vamos ver no primeiro subtópico com a temática, o conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos. Carta de Efésios, capítulo 5, versículo 22, vai dizer: esposa, cada uma de vós respeita a vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Então aqui o que Deus requer da esposa cristã é que cada uma respeite também ao seu marido. O marido precisa ter um amor altruísta, demonstrar, mas a esposa também precisa ter respeito pelo seu esposo. Está dizendo, esposa, cada uma de vós, não está dizendo algumas. Tá falando cada uma que é esposa e que é cristã, cada uma de vós respeitai o vosso
marido, porquanto sois submissa ao Senhor. A igreja, ela é submissa a Deus. E Deus, ele traz o papel da esposa em ser submissa a seu marido. Aqui nós vamos ver dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser, assim como a igreja está sujeita a Cristo, porquanto aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então aqui está dizendo que a mulher ela precisa aceitar a ser submissa a seu marido. A mulher ela precisa aceitar, a mulher cristã ela precisa aceitar de bom grado, que ela precisa entender que Deus colocou um sacerdote dentro do lar dela, que é ele quem Deus colocou para ditar as ordens, que ela precisa ser submissa. Eu não digo no termo de homens maltratar a mulher e a mulher ficar humilhada. Eu não digo de homem humilhar a mulher, desprezar a esposa, tratar ela como se fosse um lixo e ela aceitar achando que está sendo submissa. E Deus não se agrada de mulher que aceita ser humilhada, espancada pelo marido, sendo maltratada pelo marido. Isso não é coerente. O que Deus ele diz sobre a mulher ser submissa ao marido é que quando ele dita uma ordem, vou dar um exemplo básico, em ele dá uma ordem de uma certa administração, a mulher ela tem que ser submissa e não tem que entrar na frente e falar que é do jeito dela e fazer do jeito dela e ditar as ordens dela. Não, ela precisa tratá-lo com reverência, precisa tratá-lo com respeito. Se ele falou que é A, ela precisa entender que é o homem quem tem que mandar e não ela. Precisa ter uma certa ordem no lar, precisa ter uma certa administração no lar. E quem é que Deus põe? É o homem. Mas tem homens que precisam também ter um certo amadurecimento. Homens precisam ter até mesmo alguns ensinos, algumas palestras, precisa entender a Bíblia, precisa entender que para administrar de uma forma coerente, ele precisa estar dentro da palavra. Então a mulher, se ele estiver coerente, a mulher não pode entrar na frente e sair atropelando a ordem do chefe da casa. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Deus colocou o pastor como anjo da igreja, para cuidar da igreja, para dar ordem às igrejas. Quando vê algo incoerente, ele disciplinar, ele doutrinar. Assim é dentro do lar. Deus colocou o homem para ter ordem dentro do lar e para o homem tratar a família com zelo e ter o bem-estar dentro da família. Porque muitas mulheres não entendem, não compreendem o porquê disso, o porquê daquilo. Não consegue ter um raciocínio dentro da palavra, porque o homem foi chamado por Deus na família para liderar e amar a esposa. Aqui nós vamos ver no segundo subtópico com a temática a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade do homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual ao homem. Aqui nós vamos ver que na cultura judaica, as mulheres elas eram como se fosse propriedade do homem. O homem tinha a mulher como propriedade, pertencia a ele, o homem mandava, desmandava, fazia o que queria com a mulher, isso na cultura judaica. Agora, na sociedade grega, as mulheres elas eram consideradas inferiores aos homens. Na sociedade grega, elas eram consideradas inferiores e escravas. Mas aqui nós vamos ver que no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual ao homem. Aqui nós vamos ver, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época
Esse opôs ao preconceito, à discriminação, ou seja, antigamente as mulheres elas eram discriminadas, antes as mulheres elas eram escravizadas, antes as mulheres elas não tinham valores, muitos valores diante da sociedade, mas então Jesus vem e quebra essa escravidão. Jesus ele vem e ele desfaz essa situação que a mulher não podia viver de uma forma digna, assim como os homens. Hoje nós vimos que em pleno século XXI Deus ele quebrou e a mulher vive de uma forma digna assim como o homem, e não tem, muitas das vezes é o homem quem cria, né, preconceito com as mulheres, muitas das vezes é o homem quem cria preconceito de que mulher não pode isso, mulher não deve aquilo, nunca vi mulher fazer isso, isso é papel para o homem. Não, Deus ele veio e quebrou essa inferioridade do homem para com a mulher, essa indignidade, e hoje a mulher ela vive livre. Deus ele chamou nós para que vivamos não em escravidão, mas que vivamos livre. Aqui nós vamos ver, portanto a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Ou seja, Deus quebrou, Cristo ele veio e quebrou, mas ainda existe homens que tratam a mulher como se fosse propriedade dele para ser escrava, mas a mulher ela não pode aceitar. Por quê? Porque Cristo ele veio e quebrou, né? Aqui nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 e no versículo 13 vai dizer: caros irmãos, foste chamado para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes sede servos um dos outros, mesmo diante do amor. Então aqui nós vamos ver que fomos chamados para a liberdade. Aqui, focando para o lado da mulher, a mulher ela não é mais não está mais no tempo de escravidão, de ser escrava do homem. Não está mais no tempo de que ela venha aceitar em que o homem venha tomar ela como propriedade dele. Então aqui nós vimos que fomos chamados para a liberdade. Aqui nós vamos para o terceiro subtópico com a temática a reverência devida ao marido. Perdão, eu voltei aqui. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se portar coopera para que a esposa o reverencie. Ou seja, a reverência devida ao marido precisa ser um amor altruísta, que é o quê? Aqui nós vamos ver, ele vai demonstrar o amor para com a sua esposa. E ele demonstrando esse amor, que não basta somente amar, mas tem que demonstrar. Ele demonstrando esse amor, a sua esposa ela vai agir com o quê? Ela vai ser uma esposa recíproca, que vai o quê? Corresponder esse amor. Ou seja, se o amor não é dado, não é correspondido. Se o amor não é demonstrado, como que a esposa ela vai corresponder ao marido? E uma forma a qual a esposa vai corresponder, de que maneira que é? Ela vai o reverenciá-lo. Aqui nós vamos ver capítulo 5, versículo 33 da carta de Efésios, dizendo: portanto,
Cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com total respeito. Então, quando o esposo ele ama a sua esposa e demonstra esse amor, a esposa vai demonstrar respeito por ele. A esposa vai demonstrar em que? A gente vamos ver. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda na sua tarefa de liderar. Muitas das vezes as esposas não apoiam, não ajuda na tarefa de liderar, ajudar e não tomar o espaço. Por quê? Porque ela não vê um amor altruísta, ela não vê um amor demonstrado, então não tem como ela corresponder. A mulher ela tenta demonstrar, corresponder, melhor dizendo, ela corresponde ao amor do homem muitas das vezes, é o quê? É o ajudando na sua tarefa de liderar. Então aqui nós vamos ver. Significa que a esposa participa das decisões em família. Ela vai ter o prazer de ser participante da liderança do marido. Aqui nós vamos ver. Porém, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Aqui o papel da mulher, quando vai dizer aqui a temática, reverência devida ao marido. Ela deve reverência ao seu marido. Quando o marido ele demonstra um amor por ela, quando o marido ele vai mostrar um amor altruísta, ela vai corresponder, o ajudando na sua tarefa de liderar e não tomando o lugar. Aqui vai dizer, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Ela não vai desautorizar, ela não vai passar por cima da ordem do marido. Ora, mas se ocorrer de ser o oposto, se é a esposa quem faz papel do homem e o homem não consegue ter autoridade sobre sua casa porque a mulher não deixa, o que deve fazer? Deve orar, deve se consagrar, deve pedir ajuda do Espírito Santo. Para quê? Porque o Espírito Santo, quem convence o homem é o Espírito Santo. O único que convence o homem é o Espírito Santo. Ou seja, por intermédio da oração, o Espírito Santo vai convencer a esposa de que ela está no papel que não é dela. Ela está fazendo o papel que é do cabeça da casa. Aqui agora nós vamos para o terceiro tópico, com a temática a conduta do crente como filho. Aqui nós vimos como esposo, nós vimos como esposa e agora nós vamos ver a conduta do crente como filho. Primeira temática, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Capítulo 6, versículo 4, vai nos dizer: E vós, pais, não provoqueis a ira do vosso filho, mas educai-o de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Aqui está dizendo a responsabilidade, ou seja, os pais, eles têm total responsabilidade de criar os filhos dentro da palavra de Deus, de criar os filhos ensinando dentro da doutrina. Ou seja, tem alguns pais que somente leva para a casa de Deus, mas não ensina a palavra, não ensina a orar, não ensina a oração do Pai Nosso, não ensina o princípio que é de extrema importância, a criança entender o princípio, de responsabilidade dos pais. Por quê? Porque o pai, a mãe, que não ensinar o filho o caminho que se deve andar, se porventura ele cresce, ele fica numa fase adulta ou até adolescente e ele se desvia dos caminhos do Senhor, Deus ele vai requerer e cobrar dos pais. Agora, quando os pais, a mãe, o pai teve essa responsabilidade, educou, disciplinou, ensinou os princípios, ensinou a palavra, levou para a casa de Deus, corrigiu, disciplinou, doutrinou dentro da palavra, e se porventura se desviou ou possa vir se desviar, Deus não vai cobrar dos pais, porque a obrigação dos pais eles fizeram. O que Deus vai cobrar é do filho pródigo, é do filho que saiu da casa do pai, dos pais que educou, que teve essa responsabilidade e cumpriu essa responsabilidade. Deus ele não cobra, é de extrema importância. Os pais ele tem esse dever, os pais ele tem essa responsabilidade de educar os seus filhos dentro da palavra de Deus, ensinar o caminho que se deve andar. Aqui nós vamos ver, além dessas exortações,
cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Ou seja, é Deus, aqui na palavra dele, ele vai nos dizer que os pais precisam sim corrigir com varas e palmadas os filhos, corrigindo para ter a obediência e não agir na desobediência. Então aqui nós vamos ver que os pais têm tanto a responsabilidade quanto têm autoridade sobre os filhos. Para quê? Para que eles não cresçam e não permaneçam na desobediência. Porque a obediência gera bênção e a desobediência ela é um pecado. Então aqui nós vamos ver os critérios dessa educação estão nas palavras de Deus. Aqui nós vamos ver uma referência de Douglas Batista nos traz, Provérbios capítulo 22, versículo 6, que vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo quando for idoso não se desviará dele. Então aqui está dizendo ensinar, mostrar, se dedicar. Quando se fala de ensino, se fala dedicar-se ao ensino, ou seja, não é uma tarefa fácil. Tem que haver dedicação para ensinar a criança no caminho que deve andar. Aqui está dizendo não para andar, mas está dizendo no caminho que deve andar. Aqui nós vamos ver. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Aqui nós vamos ver, ainda lá em Efésios capítulo 6, e no versículo 4, na primeira parte do versículo 4, e vós pais não provoqueis a ira de vosso filho. Ou seja, é bem verdade que aqui está dizendo que os pais têm a responsabilidade, têm a obrigação, têm o dever, mas que não provoqueis a ira de vossos filhos. Não é porque tem autoridade sobre os filhos, tem a responsabilidade sobre os filhos, que tem que provocar a ira. Não tratando com amor, não tratando com zelo, não tratando com mansidão, tratando com estupidez, não sendo presente na vida dos filhos. Então aqui fala que os pais têm a responsabilidade de educar os filhos dentro da palavra de Deus, para que quando eles cresçam não se desviem. Aqui nós vamos ver a segundo subtópico com a temática, a conduta requerida dos filhos. Aqui nós vimos que os pais têm a responsabilidade de educar, de criar no caminho, na palavra. Agora nós vamos ver a conduta que Deus requer dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais. 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Então aqui nós vamos ver que na visão de Deus, os filhos que honram, que obedecem, que é obediente aos pais, ele vê de uma forma justa. Aqui nós vamos ver a explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Nós vamos ver que aqui Douglas Batista ele aborda que os filhos precisam confiar na sabedoria do pai, na sabedoria da mãe. Por quê? Nós vamos ver que o evangelho que ele escreveu São Lucas, capítulo 15, vai nos trazer a parábola do filho pródigo. O filho pródigo ele decide deixar o seu pai e decide deixar a casa do seu pai. Mas é bem verdade que aqui, na minha conjectura, o pai provavelmente deu sim algum conselho para o seu filho antes de ele sair de casa, antes de ele abandonar a casa do seu pai. Provavelmente ele falou algum versículo da Bíblia. Provavelmente ele trouxe à memória do seu filho o princípio de tudo. Então o filho precisa confiar na sabedoria dos seus pais, dos pais desde que esteja dentro da palavra, dos pais desde que esteja
veja com a visão dentro da palavra. Aqui nós vamos ver, para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honrai o teu pai e a tua mãe. No versículo 2 de Efésios capítulo 6 vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, honrar o pai e a mãe, isso é não somente um versículo bíblico, mas isso é um mandamento, isso é uma ordem, isso é um mandamento. E nós vamos ver que aquele que honra o pai e aquele que honra a mãe tem promessas duplas: viver bem e prolongar os seus anos de vida. Aqui nós vamos ver: assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve o amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Então nós vamos ver que obedecer e honrar os seus pais é um mandamento de Deus para viver bem. Existe, falando de uma forma geral, existe filhos que não vivem bem financeiramente porque não honram o pai e não honram a mãe. Não honraram lá atrás o pai, não honraram lá atrás a mãe, não cumpriram a Bíblia, não cumpriram os mandamentos, não foram submissos aos seus pais, não foram submissos achando que foi submisso a Deus, mas não foi submisso porque não foi submisso aos seus pais. Então a Bíblia vai dizer: honrai o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que vivas bem e prolongue os seus anos de vida. Queres viver bem? Honra seu pai. Quer viver bem? Honra sua mãe. Quer viver bem? Os respeite. Aqui nós vamos ver o amor e respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Ou seja, a obediência é somente enquanto os filhos praticamente estiverem debaixo do cuidado dos pais, debaixo da tutela dos seus pais. Mas a honra é um dever para a vida toda, que você deve amar o seu pai, você deve cuidar do seu pai, você precisa cumprir esse mandamento para você viver bem. Você precisa honrar sua mãe, dar honra a quem merece honra. A Bíblia vai dizer exatamente isso: dar honra a quem merece honra, para que vivas bem e prolongue os seus anos de vida. Aqui nós vamos ver que isso é para a vida toda. Aqui nós vamos para o terceiro subtópico, com a temática: o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram os seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. No versículo 3 vai dizer: para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vidas longas, assim como eu citei a vida financeira. Aquele que cumpre o mandamento de Deus, Deus prospera. Aquele que honra o pai, Deus prospera. Aquele que honra a mãe, Deus prospera. Aquele que dá honra a quem merece honra, Deus ele vai prosperar. Aqui nós vamos ver que isso é uma promessa. Se você cumprir, se o cristão cumprir o mandamento que Deus está dizendo, ele não está somente mandando, mas ele também está afirmando: se cumprir, vai ser próspero. Se cumprir, vai ter vida longa. Aqui vai dizer: essas bênçãos incluem prosperidade exterior. Não me refiro a bênçãos espirituais, mas não me refiro a bênçãos interior, mas bênção exterior, bênção de prosperidade física e vida longa também. Embora as dádivas espirituais seja implícita, a ênfase recai sobre os benefícios materiais, ou seja, quando se honra o pai e a mãe, quando se cumpre esse mandamento, o benefício vai ser o lado material. O benefício, Deus, a Bíblia vai dizer: nunca viu o justo mendigar o pão. Mas aqui está dizendo o justo cumpre o mandamento. O justo, Deus faz ser próspero. Ora, mas eu honro, mas eu honrei.
e ainda assim minha vida ainda continua meio que distorcida. Se você tem se o cristão tem a total convicção de que cumpriu e que cumpre o mandamento de Deus e que ainda vive uma vida um pouco não muito conveniente, entenda que tudo tem seu tempo oportuno, tudo tem seu tempo certo, e no tempo oportuno Deus ele faz florescer o pasto. Deus ele faz florescer a terra seca. Que tudo na vida tem um tempo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Se você plantou, você vai colher. Se você honrou, não se preocupe, porque no tempo oportuno Deus ele vai te prosperar e trazer vida longa. Aqui nós vamos para o final, nós vamos para a conclusão, que vai dizer: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, assim como vimos no primeiro tópico, que o dever do marido dentro da família é liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de se submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. A esposa ela não pode passar na frente do marido. Não é a esposa que tem que ditar as ordens. Tem esposa que fala e o marido abaixa a cabeça. Isso está errado. É o marido quem tem que falar. E a esposa ser submissa e respeitá-lo. Não me digo de ela de o marido fazer ela ser inferior e a humilhar. Não, mas ela tem que respeitar a posição do seu marido. Ela tem que respeitar ele como sacerdote. Ela tem que respeitar que se ele falou não é não, se ele falar é sim é sim. Quem tem que ditar a ordem não é a esposa. Quem tem que ditar a ordem é o esposo, é o marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as escrituras. Ou seja, os pais têm o dever, a responsabilidade, a obrigação de educar os filhos dentro da palavra de Deus. Ou seja, o que é isso? É quando vê o filho distorcendo a palavra, vivendo de uma forma incoerente do que diz a palavra, é corrigi-lo. Nem se for para ter que usar a vara da disciplina e palmadas, mas precisa usar. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Os filhos precisam obedecer e honrar os seus pais para que vivas bem e prolongue seus anos de vida. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade faz parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Então, aqui foi um planejamento de Deus. Essa é a obrigação do marido ter que liderar. O papel da mulher de ter que respeitar e reverenciar seu marido e não tomar o lugar do marido. O papel dos pais em ter que ter a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, ensiná-lo dentro da palavra. O papel dos filhos, a conduta dos filhos em termos de honrar o pai e a sua mãe, é para que eles vivam bem, prolonguem os seus anos de vida. Tudo isso foi um planejamento de Deus, muito antes da fundação do mundo, porque muito antes da fundação do mundo nós fomos elegidos e predestinados para estarmos em Cristo Jesus. Aqui quero estar finalizando a nossa aula, e na nossa próxima aula, na nossa aula 13, no dia 28 de junho, com a temática a batalha espirituais e as armas do crente. Aqui vai ser a nossa última lição da nossa revista do segundo trimestre, com a temática a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Quero aqui agradecer a cada um que se encontra comigo, meu irmão Anderson, nosso irmão Bento, nossa irmã Tati, nosso irmão tá mostrando aqui, nosso irmão Sandro Rodrigues, todos, nosso pastor Francisco, a De Perus. Quero agradecer a cada um que aqui está. Quero desejar aqui um ótimo domingo, uma ótima semana, a paz do Senhor Jesus para todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vós.